dia que eu fui eleita a menina mais feia da sala, não uma, mas duas vezes. E como é que isso se refletiu na minha vida dali em diante? Hello, hello, maravilhosa! Como é que você está? Se você não me conhece, meu nome é Camila Alan e este é o canal Líder de Mim, onde uma mulher foda fala para mulheres fodas sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, liderança e muito, muito amor próprio. Então bora lá, se você não é inscrita no canal, se inscreva para receber sempre conteúdos relacionados ao desenvolvimento da mulher que você quer se tornar. Compartilhe esse vídeo, curte, comenta se você gostar, porque vai favorecer muito o crescimento desse canal. E, gente, vamos lá, vamos atrair isso pra nossa vida, porque eu tenho certeza que muitas mulheres precisam receber a palavra de Camila Alan e eu vou contar pra vocês o porquê é que eu tenho certeza que é importante. Porque, gente, a pessoa que vos fala já fui eleita não uma, mas duas vezes a menina mais feia da sala. Se você nasceu aí nos anos 80, nos anos 90 e viveu a sua adolescência nos anos 2000, você se lembra muito bem daquelas listinhas que os meninos passavam com a votação da menina mais feia, da menina mais bonita da sala, né? Na verdade, a lista era da menina mais bonita da sala. E eu fiquei em último lugar não uma, mas duas vezes naquela lista. E aí você tem a parte de vangloriar, de colocar a menina mais bonita no topo e de zoar a menina mais feia. Eu sofria tanto bullying com relação à minha aparência física que eu me lembro que tinha, quando a gente chegava na sala, tinha as letrinhas ali no pré, tinha o A, aí o A tinha uma amora, o B tinha uma bola, o C tinha um cachorro e o F tinha uma formiga. E eu entrava na sala, a gente sempre trocava de salas e eu sempre torcia para ter uma foca no lugar da formiga, porque se tivesse formiga, alguém ia dizer, é a Camila. Sempre zoaram muito a minha aparência física. No ensino médio, eu tive um problema nas pernas, então eu tinha as pernas tortinhas, tinha calvície. Gente, eu fui muito zoada por aparência física. E o que isso trouxe para minha vida? É muito importante a gente entender que o que acontece na infância não fica na infância. A sua infância, ela vem trazendo todas as experiências, todos os traumas, tanto positivos quanto negativos para sua vida adulta. Tudo que você faz daí em diante, se você não trata, automaticamente você vai continuar tendo comportamentos para reafirmar aquela crença. Então eu tinha uma crença muito grande de não merecimento de ser amada, porque eu achava que eu era feia demais. Eu sempre me entendi como uma menina inteligente, consequentemente como uma mulher inteligente. Então se eu ia para alguma entrevista de emprego, se eu ia para alguma situação onde o intelecto era colocado em jogo, eu estava bem ali, minha autoestima era ótima. Mas se eu ia para algum lugar onde a aparência física era colocada em jogo, gente, meus ombrinhos já ficavam assim, eu já me sentia aquela menina feia, eu falava, gente, eu sou muito feia realmente. Porque eu absorvia aquela sensação. E o que eu precisei fazer então? Eu precisei entrar no processo de autoconhecimento, eu precisei olhar para dentro, eu precisei me entender como uma mulher bonita. Eu estava conversando hoje de manhã com a minha irmã falando exatamente sobre isso, sobre como eu precisei me entender como mulher. Às vezes a gente faz 20, 30, 40, 50 anos e continua se entendendo como uma menina. A gente vive a sensação daquela menina que lá na infância foi zoada. A gente continua tendo as responsabilidades de adulta. Às vezes a gente se torna mãe, às vezes a gente tem um emprego foda, às vezes a gente está vivendo ali várias situações que a gente precisa ser adulta. Mas no fundo, a gente não conseguiu despertar a mulher sensual que existe dentro da gente. A gente não conseguiu se entender realmente como mulher. E isso traz consequências não só para os nossos relacionamentos amorosos, como para a relação que nós temos conosco. É aquela sensação de se olhar no espelho e não se sentir bem, não gostar da imagem que vê no espelho, e aí vai para academia não porque se ama demais, mas porque odeia o corpo, odeia o que vê, odeia a imagem que está ali no espelho. E com a chegada das redes sociais, essa relação conosco, ela ficou cada vez mais problemática, porque todo mundo posta coisas incríveis. Todo mundo posta, o dia que eu tô linda. E aí você postando, só imagina a hora que você postou aquela foto que você estava maravilhosa. Como você está realmente? Você tá toda descabelada? A cara cheia de remelo? Ou então acabou de acordar, tá com a cara toda horrorosa, escovou os dentes, tá ali meio podre, meio velha podre, mas tá postando a foto linda. E tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. O que a gente não pode fazer é se comparar com aquilo que a gente tá vendo. Porque a realidade não é aquela. Você não conhece a outra pessoa, você conhece os recortes que a outra pessoa permite que você veja. Então, essa relação que a gente traz, e as mulheres elas trazem isso desde muito tempo, porque a indústria vive disso. A gente precisa ser magra demais, a gente precisa ser mais cheinha, a gente precisa ser mais gostosa, a gente precisa mudar o cabelo, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. E aí a gente se sente cada vez mais feia, cada vez menos pronta. E aí se a mulher envelhece, ela tá feia porque ela tem ruga, se a mulher tá magra demais, ela tá feia porque tá cheia de osso, se a mulher tá mais gordinha, ela tá gorda, tá cheia de celulite, se a mulher tá mais gostosa, nossa, tá vulgar demais. E aí a gente está sempre sendo julgada, a gente está sempre nesse lugar de julgamento. Recentemente eu vi uma entrevista, logo no início da carreira não, mas foi 2016,
que a Jennifer Lopez, não sei se foi a Jennifer Lopez ou se foi a Beyoncé, ela deu uma entrevista, eu vou tentar achar esse corte e vou deixar aqui pra vocês, que ela tinha acabado de fazer um filme, Dreamgirls, o nome do filme, e aí ela aparece, enfim, é um filme muito tocante, eu já assisti esse filme, é um filme muito legal, é um filme que fala sobre relacionamentos abusivos, que fala sobre a indústria da música nos Estados Unidos, que fala sobre a mulher preta, que fala sobre as pessoas pretas como um todo. Um filme muito bacana. E assim, a repórter podia ter feito várias perguntas pra ela. E a repórter pergunta algo relacionado ao corpo dela. Cara, ela fica putíssima. Ela fala, pô, até não acredito que eu tô ouvindo um negócio desse. I want to say congratulations, first of Thank all. you. Okay. Thank you. And I'm sure a lot of people are wondering, how are you holding yourself in? Is that tape or what? You know, this is a beautiful night. I'm so excited. It's been an amazing. This movie was an amazing opportunity for me, and I've been here before, but never after being in a movie like this. So this was a beautiful night. Great job. Thank you. E a gente tá sempre sendo colocada nessas caixinhas. Como que a gente melhora, então, essa relação com a gente mesma? Eu, através do processo de autoconhecimento, comecei a me entender como mulher. Foi o primeiro passo. E depois comecei a entender que o que as pessoas diziam sobre a minha aparência física tinha pouquíssimo a ver comigo e muito mais com a percepção de mundo delas. Então, se alguém me achasse feia, tinha relação com o que aquela pessoa acreditava ser bonito. E não necessariamente era o certo. Era só o que aquela sociedade que eu vivia acreditava que era bonito. Então, por exemplo, se você for na Europa, uma pessoa loira dos olhos azuis, por exemplo, na Suécia, não é tão vista como linda como aqui no Brasil. Por quê? Porque ali é mais comum terem mulheres loiras dos olhos azuis. A beleza ela é relativa. Ela tem muito mais relação com o ambiente que você está inserido. Quando a gente fala de Idade Média, as pessoas gordas eram muito mais bonitas, porque isso tinha a ver com riqueza, tinha a ver com fortuna, se você tinha dinheiro para comprar comida. Então, o fato de você ser bonita ou ser feia, se sentir bonita ou se sentir feia, tem muito mais relação com o lugar que você está do que realmente com a sua aparência física. A questão é, você nasceu, você tá aqui, cara. Eu nasci, eu tô aqui. Eu vivo as minhas dores, eu vivo as minhas conquistas. Eu vivo comigo o tempo inteiro, eu vivo as sensações, tudo. Eu vivo comigo. Aí eu vou ficar olhando pra mim o tempo inteiro e dizendo que eu sou feia? E dizendo que eu não gosto da gordurinha que tem aqui na minha barriga, e dizendo que eu não gosto da minha perna que é fina, das minhas varizes, dos meus roxos, Porra, mano. Se eu não tô num processo de me amar, eu vou continuar me elegendo a menina mais feia da sala? Até quando você vai continuar se olhando no espelho e não gostando da imagem que você vê? Aí eu te pergunto, como as pessoas vão te enxergar como uma mulher bonita, como uma pessoa bonita, se você mesma está o tempo inteiro olhando pra você com olhares ruins, entregando pra você mesma pontos negativos? É engraçado porque aquelas entrevistas que os caras fazem, qual nota você dá pra essa menina? Aí, se pra uma menina X eu dou 10, mas aí pra mim eu já dou 8. As meninas, elas fazem isso. E aí, se aparece alguém que dá 10 pra outra e 10 pra si mesma, ou 8 pra outra e 10 pra si mesma, aí aparece gente nos comentários dizendo que ela é desumilde, que ela não é humilde, é egocêntrica. Cara, qual é o problema de se amar? Qual é o problema de se dar 10? Qual é o problema de entender que você é a protagonista da sua vida? Você não precisa se colocar naquela posição de, eu sou humilde, gente, vontade de soltar um palavrão. Você não precisa se colocar nessa posição de, porque eu não sou tão bonita assim. Cara, eu sou linda, eu sou uma grande gostosa, eu sou incrível, eu amo ser eu. Eu me sinto maravilhosa todos os dias que eu acordo. Nossa, Camila, mas você se acha linda todos os dias? Todos os dias eu me acho linda. Mesmo que eu olhe no espelho e fale assim, nossa, eu tô feia. Eu sou linda. Eu estou feia hoje, mas eu sou linda. Porque eu sei a trajetória que eu trilhei. Eu sei o caminho que eu fiz pra chegar até onde eu estou. Eu sei quais foram os traumas que eu tive que vencer, eu sei quais foram as crenças que eu tive que quebrar para chegar a sentir o que eu sinto hoje, para ser vista como uma pessoa que se ama. E mais do que isso, quando a gente se ama muito, fica muito mais fácil passar por determinadas situações, para não se colocar e não aceitar situações onde você é colocada porque você não se acha merecedora de algo melhor. Quando eu acreditava que eu era feia e não me sentia merecedora de um amor, eu aceitava situações porque eu acreditava que era aquilo que dava pra ter, já que eu era feia. Hoje, eu me coloquei num lugar que eu falo, cara, eu sou incrível. O cara que tiver a sorte de se relacionar comigo é um cara de muita sorte mesmo.
E vice-versa, porque eu também terei a sorte de me relacionar com esse cara, porque eu também não tiro os caras do pedestal, não. Eu tô no meu pedestal e eu quero um cara que esteja no pedestal dele. E esse é o grande ponto. Você não precisa diminuir ninguém para crescer. Você se coloca no seu pedestal e deixa o outro no pedestal dele. E é todo mundo no próprio pedestal. Você também não precisa se colocar no pedestal e olhar pra e querer diminuir o cara, não. É todo mundo grande, cara. É todo mundo gigante. Gostosas apoiam gostosas e gostosos. E se você tá pensando assim, isso que a Camila tá dizendo é impossível. Eu nunca vou conseguir me sentir uma grande gostosa, como a Camila tá dizendo, porque não, a Camila é doida, não faz o menor sentido. Eu vou te dizer, é possível. É possível através do processo de autoconhecimento, é possível através do processo de cura interna, de autocura, de você olhar pra dentro, se perdoar, de você perdoar as situações que você já passou, de você conseguir mudar aquelas crenças que você vem trazendo ao longo dessa vida. E eu criei um passo a passo incrível para você viver essa jornada, que foi o que eu passei e várias alunas minhas vêm passando também e vêm sentindo grandes transformações. O link está aqui embaixo com desconto promocional, vagas limitadíssimas, porque eu gosto de fazer um acompanhamento de pertinho. Então, ó, clica aqui embaixo, já pega o seu ticket para fazer parte, já começar, porque o ano já está chegando no meio e está na hora de você entrar nesse processo de autoconhecimento, de autocura de uma vez por todas. Sucesso? Então, gente, de menina mais feia da sala para se sentir uma grande gostosa. Gente, eu me acho uma pessoa incrível, eu me acho linda, me acho maravilhosa. E vocês podem olhar no Instagram aí, ó. Eu me acho, assim, a mulher mais linda desse mundo. Camila, mas você não é. O problema é seu se você não acha. Eu me acho e eu tenho que me achar. Não é você que tem que me achar, sou eu. Pra você, a mulher mais linda desse mundo tem que ser você. Pra Paula Oliveira, tem que ser a Paula Oliveira. Pra Angelina Jolie, tem que ser a Angelina Jolie. E é isso. Você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. E já envia esse vídeo pra aquela amiga que fica se sentindo feia. Que fala, ai, amiga, eu tô feia, não sei o que. Já envia pra sua amiga, tá bom? Beijo grande, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.